Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque estamos juntos mais uma vez, porque é a infinita graça e a infinita misericórdia do Senhor que está sobre nós. É por isso que nós estamos juntos. Esse é um momento abençoado, um momento de reflexão da palavra de Deus. O meu momento, seu momento. Como já dissemos, temos recebido notícias, comunicados de pessoas de longe do Brasil. Pessoas que eu não sei quem é, agradecendo a Deus, agradecendo porque a palavra falou do seu coração, porque a palavra mexeu com o seu coração, trouxe alento, trouxe consolo, trouxe força, esperança, motivação. Quem é que faz isso, se não o Espírito de Deus? E qual é o teu papel? Você entrou, assistiu ao vídeo, gostou, você dá o like. Porque você sai e não deu o like, a plataforma entendeu que ele não gostou. Você se inscreve se você não se inscreveu ainda. Você ativa o sininho e você compartilha. Tem muita gente sendo abençoada porque alguém compartilhou o vídeo. Não é porque o vídeo é meu, porque a palavra é minha, a palavra é de Deus. É por isso que ela alcança. É por isso que ela faz o que lhe apraz. Ela alcança no mais profundo do nosso ser. Nesse momento abençoado que fez o Senhor, eu vou embasar essa palavra num texto muito conhecido de Romanos 12. Vou tomar como base esse texto, Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Depois dos 4 evangelhos, o livro histórico de Atos, e aí a primeira carta do apóstolo São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, o texto conhecidíssimo, o texto famoso, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Amém, meu irmão. É a palavra falando no nosso coração. Eu procurei nos vídeos que eu já fiz até agora e, por incrível que pareça, não encontrei nada sobre carnaval. E é o momento que nós estamos vivendo. Nada encontrei sobre carnaval. Então vamos ter que abordar um pouco, porque tem muita confusão, muita coisa acontecendo, muita heresia no meio da igreja, muita blasfêmia, muito sacrilégio no meio da igreja, pessoas trazendo o costume mundano para dentro da pureza da casa de oração, contaminando todo o ambiente de culto, contaminando o povo de Deus, contaminando a mente do povo de Deus, falsos profetas, falsos líderes, lobos em pele de cordeiro, corrompendo o evangelho santo e puro do Senhor Jesus Cristo. Então, historicamente, a gente tem que voltar no tempo, um tempo muito antigo, muito remoto, aonde as civilizações antigas faziam festas agradecendo as divindades. Então, se a colheita foi farta, se tem fartura de comida, se a terra produziu, era preciso agradecer a divindade. Então nós encontramos lá no passado as festas saturnais, ou seja, festas ao deus Saturno, que considerava-se o deus que cuidava da agricultura, da produção da terra, da fertilidade da terra, tudo isso. Então era preciso agradecer com festas, muita comida, muita bebida e sexo à vontade, que sexo é vida. Então sexo livre, comida e bebida. E tinha também, por curiosidade, nessas festas, um carrinho parecendo com um carro alegórico e no formato de um barco, onde as pessoas desfilavam nuas, chamado carro naval. Só uma curiosidade. Pode ser que tenha a ver, alguns peritos dizem que sim. Então, essas festas passaram pela antiguidade e foram caminhando, foram se repetindo pelas civilizações afora. Quando Roma chega, quando o cristianismo chega, quando Roma assume o poder, Roma tenta combater essas festas, combater o paganismo, mas só que chega ao ponto de não vencer o paganismo e se associar com ele. Sincretizar, culto sincrético, união de crenças. E aí, Roma transforma isso numa festa anterior, 3 dias anteriores ao sacrifício da quaresma.
os 40 dias que antecedem a Páscoa. Então, 3 dias de Carnevale. Agora, Carnevale, adeus à carne. Comam tudo, bebam tudo, se fartem e depois entraremos no período de sacrifício. Comer, beber, se fartar, brincar, sexo livre, bem parecido com a situação de hoje. Então, nós caminhamos aí pela história, chegamos até o Brasil, colonizado pelos portugueses, que trazem o entrudo, uma festa de mela-mela, uma festa de liberdade, libertinagem, que antecede o período da quaresma. Mela-mela, bola de perfume, água de cheiro, molhar as pessoas, sujar as pessoas, brincadeira, pessoas nuas, sexo livre. E até agora, isso é do Brasil Colônia, e chegamos agora a 2023, pós-pandemia, e o povo retomando com toda a garra, com toda a força o carnaval, que gera renda, gera entrada de turistas, gera uma série, existe uma série, um arcabouço de coisas que se amarram à estrutura do carnaval, turismo, entrada de dinheiro, venda, comercialização. E o lado ruim? Sexo livre, propagação de doenças, grande número, banco de sangue pedindo ajuda para completar o banco de sangue, todo o efetivo da polícia na rua para garantir a segurança do foleão, propagação de doenças, estupro, violência, pedofilia, excesso de roubo, excesso de violência, violência contra a mulher, violência contra o homem, violência contra a criança, igrejas, pseudo-igrejas participando com isso, com a liderança cega, liderança carente de Bíblia, carente da Escritura. Nós estamos vivendo no Brasil um período negro, um período escuro, um período de trevas, um período de trevas da Escritura, analfabetismo da Escritura Sagrada. É disso que nós estamos vivendo no Brasil hoje, agora, 2023, uma propagação de heresia, pessoas dentro da mídia que não têm respaldo nenhum, que não são respaldados por ninguém, por nenhuma convenção, por nenhuma igreja tradicional ou não, por nenhum agrupamento, por nenhuma liderança, pessoas que se auto-intitulam isso e aquilo e começam a falar a baboseira que quiserem na mídia e são influenciadores e influenciam a milhares. Isso é que nos assusta. É o poder de influência dessas pessoas que não tem nada para dizer. Nós falamos aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, da Escritura. Aqui eu não posso fugir da Escritura. Sola Escritura. Agora, irmão, meu querido, o que é que tem a ver isso tudo? Foi só história. E o que é que tem a ver? Nós caminhamos pela história, lá dos tempos perdidos até 2023. O que é que isso tem a ver com a Igreja de Cristo? Eu sou a Igreja de Cristo, você é a Igreja de Cristo. O que é que tem a ver isso comigo? Nada. O que é que tem a ver isso com você? Nada. Mas, meu irmão, eu recebi de Deus a missão de pregar o Evangelho nesses dias. Se você tem coragem, recebeu da parte de Deus, Deus te ajude, te abençoe e te guarde. Se você tem coragem de panfletar, se você tem coragem de entrar num lugar desse e panfletar, Deus te abençoe e te guarde. Eu prefiro me afastar de tudo isso. Eu prefiro estar bem longe de tudo isso. Não vejo relacionamento nenhum. Mas, meu irmão, é somente uma fantasiazinha que a minha criancinha vai usar na escola. Uma fantasia de Cinderela, uma fantasia de Indiazinha, uma fantasia de Frozen. Somente isso. Não tem mal nenhum, não tem pecado nenhum. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Qual é o legado? Vou usar essa palavra bonita que está em voga aí, está em moda. Qual é o legado que você está deixando para a tua criança? Qual é a herança que você está deixando para os teus filhos? Qual é o princípio moral, emocional, psicológico e espiritual que você está ensinando para os teus filhos? O texto sagrado me diz que aqueles que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus.
Não há união. O texto sagrado me diz mais que não há união entre luz e trevas. Não há união. O texto que nós usamos de Romanos 12, não vos conformeis com este século. Não entra na forma desse século. Na forma. Não se amolda. Não aceita o que todo mundo quer. Tem igreja indo para o carnaval, irmão. Pode ir à vontade. Eu não vou. Não tem nada a ver com o carnevale. Não tem nada a ver com isso. A igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. A igreja está aqui para expor, propagar o evangelho de Cristo, que liberta o homem e que dá ao homem uma liberdade e uma felicidade perene, verdadeira, que vem de dentro. Uma felicidade que supera até o dia da angústia, que supera até os momentos difíceis, que supera o dia da dificuldade, o dia da tristeza. Esse dia existe, irmão, existe. Nós vamos passar por ele. Sabe por que nós vamos passar por ele? Porque o Senhor está conosco. É disso que nós estamos falando. Não é de uma felicidade, de uma alegria de 3 dias. Nós estamos falando de uma alegria perene. A alegria dos que têm em Cristo na sua vida, que já entregaram a sua vida ao Filho de Deus e são morada e templo do Espírito Santo. O teu corpo, a tua vida, a tua saúde é obra e morada do Espírito Santo. Não pode ser desnudado, escarnecido, zombado. Dá uma olhada aí no teu YouTube e vê o que é que as escolas de samba historicamente têm feito têm trazido sobre o diabo, enaltecendo, engrandecendo Satanás e seus anjos, denegrindo a imagem de Cristo cada dia, cada um desses carnavais. Dê uma olhadinha e você vai descobrir isso. Não vai ficar só nas minhas palavras. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre. Vamos orar. O que é que eu tenho que fazer, irmão? Vamos orar para que os nossos queridos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho vão para o festejo e voltem debaixo da mão protetora do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão cegos, o texto diz que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas. Pronto, eles olham, mas não veem. Então vamos orar para que eles possam retornar com saúde, protegidos, vivos, debaixo da mão protetora de Deus, tá certo? Que Deus te abençoe poderosamente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Um bom não carnaval. Que Deus te abençoe. E é claro, está todo mundo esperando pela pergunta bíblica para exercitar a sua mente, está todo mundo feliz esperando por essa pergunta. É um exercício mental, tá certo? Você que é leitor da Bíblia, você vai responder com muita facilidade. Quando Judas se suicidou, entregou a sua vida, Judas se matou, ele trouxeram dois servos de Deus para substituir Judas, para escolher um. A pergunta é, os nomes desses 2 que foram escolhidos para selecionar um que iria substituir Judas. Facílima a pergunta. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja nesse tempo, abençoe tua família, abençoe tua casa, proteja, livre teus filhos, livre a tua casa desse mal, no nome de Jesus Cristo.